Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Gregório. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre processadores escaláveis, tá? E eu quis aproveitar a oportunidade porque eu tenho aí pelo menos umas 3 placas-mães que são com processadores escaláveis, né? Duas delas são mais antigas, nesse caso aqui essa é do HP XW8600, mas eu tenho também do Dell T7400, que tem aí dual processor, né? São dois processadores numa única placa. E o destaque para essas duas placas também é que elas têm suporte a PCI Express, tá? Porque nem toda placa desse tipo tem suporte a PCI Express, principalmente pela idade e também porque às vezes não tem muito uso, né? Você ter a GPU, tá? Então essas placas são realmente para workstation, é para trabalho. Uma pessoa vai manusear elas e assim, não vai ser realmente usado em servidores, mesmo que possa ser usado, tá? Então assim, um destaque para essa placa, eu trouxe ela, vai ser bem legal a gente usar ela como base, tá bom? E assim, para que serve uma placa com dois processadores? Nesse caso, essa placa, os dois processadores trabalham em conjunto, tá? Usando uma técnica que a gente chama de multiprocessamento. Então as instruções são divididas entre esses dois processadores aqui, tá? E em teoria essas duas CPUs podem processar o dobro de dados disponíveis, beleza? Só que geralmente não chega a isso porque elas compartilham alguns recursos como barramento, por exemplo, né? Elas podem também compartilhar recursos como memória, como vocês estão vendo aqui, as pistas de PCI Express, elas têm que dividir, tanto que elas só têm uma soft bridge e uma off bridge, tá vendo? Então, elas têm recursos de uma única placa para dois processadores, tá bom? Mas, de toda forma, essas máquinas são muito, muito mais rápidas, tá? Elas são visivelmente mais rápidas, mesmo nas piores condições, digamos assim. Então, uma placa com dois processadores, ela é teoricamente sempre melhor do que uma placa com um único processador com a mesma configuração de CPU, entendeu? Não é como se fosse chegar no momento que a CPU vai ficar ociosa, porque os sistemas operacionais, quando são desenvolvidos, meio que eles enxergam como se fosse um processador só. Então, aqui a gente conseguia colocar dois íons, por exemplo, de quad-cores, né? Por exemplo, dois X5460, X5472, X5480, e esses dois processadores são enxergados pelos sistemas operacionais como um único processador, tá? É como se fosse um octa-core, beleza? Mesmo que sejam separados. Claro que o sistema enxerga os dois sockets, mas as aplicações são divididas de forma igualitária entre essas duas CPUs. Então você tem um ganho considerável, é como se você realmente tivesse um octa-core. Tá? E essa é a única possibilidade na época de ter um octa-core, porque o processador máximo era um quad-core. Bom, em um sistema dual-core, quad-core, octa-core, né? Os dois processadores eles são combinados em um único chip. É como se a gente pegasse todos os chips. Por exemplo, a gente podia pegar esses dois chips e colocar num único grandão, né? Isso funcionaria bem. Só que aí a gente convém a chamar isso de uma única CPU octa-core, né? Se a gente pegasse todos os 4 núcleos de cada processador e colocasse num único pacote. A gente tem essa convenção de nomear dessa forma, mas não necessariamente tem que ser assim, entende? Então, os servidores de processador único, geralmente, eles funcionam em uma placa-mãe com um socket para a CPU. Isso significa que a maior contagem dos núcleos de CPU disponíveis no mercado é o que limita a contagem de CPU. Na época que a gente tinha o X54 90, se eu não me engano, que tinha aí 4 núcleos e trabalhando aí em frequências altíssimas aí de quase 4 GHz, que fazia eles serem extremamente quentes, tá? Quentes, mas quentes, muito quentes mesmo. Então, assim, hoje em dia a gente tem soluções mais atrativas, né? A gente tem os chips mais poderosos aí que pertencem à família Intel Xeon e AMD EPYC, né? Tanto aí esses caras chegam a 64 núcleos, 128 threads. Então, assim, aí já é algo mais interessante, porque a gente não fica tão restrito numa placa de CPU única. Mas mesmo assim, se a gente tiver a escalabilidade, como esses processadores permitem fazer, né, eles conseguem ser escaláveis, a gente passa aí a ter quase um número indeterminado de núcleos, tá? Porque eles trabalham não só com dual chips, né, com dual socket, a gente tem aí quad socket, octa socket, então isso vai aumentando de uma maneira. Quanto mais vai avançando, inclusive, as gerações, mais suportes a sockets vão acontecendo. Um destaque bem grande é que nessa época aqui a Intel só conseguia fazer, se eu não me engano, dual socket, tá? E a AMD chegava aí até os seus 8 processadores trabalhando simultaneamente na linha Opteron, tá? Então isso é bem legal.
não quer dizer que é ilimitado mesmo, tá? Sei lá, você consegue pôr 1000 processadores desse, até porque o controle ia ficar absurdo de acesso à memória. Porque esses caras, quando eles fazem acesso à memória, a gente usa um recurso chamado de NUMA, tá? Que é o acesso não uniforme de memória. E isso ajuda a atribuir a memória e dispositivos disponíveis a cada CPU de uma forma mais adequada, tá? Faz com que os tempos de latência fiquem mais baixos. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, é um conceito um pouco mais extenso, que não vem ao caso agora, tá? Bom, a gente tem alguns recursos adicionais de ter essa enorme quantidade de CPUs numa mesma placa-mãe. Porque isso a gente consegue ter mais pistas de PCI Express, porque a gente consegue somar as pistas de cada processador. A gente consegue também ter mais memória RAM, porque a gente consegue somar a capacidade desses processadores. Então, por exemplo, no caso desses caras, a gente conseguia ter 256 GB de memória. Nessa época, o que é muita coisa, tipo, é muita coisa, 256 GB DDR2, expansível através de riser de memória, o que é uma coisa muito interessante. Então, assim, essa placa, inclusive, suporta isso. Você tem a possibilidade de usar risers, que é basicamente, no slot você coloca uma placa que vem com mais slots de memória. É uma coisa meio absurda, mas funcionável, e você conseguiria atingir os seus 256 GB de memória RAM nessa placa, tá? Todos indexados pelo processador, beleza? Porque eles são de 64 bits, tá? Então, assim, isso é um ponto a destacar também. São processadores de 64 bits. Então, é bem interessante. Bom, outro ponto interessante é que esses servidores eles são muito bons em aplicativos multithreads intensivos que fazem cálculos científicos de alta precisão, algumas simulações, tá? Deep Learning e também farm de renderização. No caso desses caras em específico, nem tanto porque eles já estão bem velhinhos, tá? Já aposentaram, a placa já não funciona mais, mas esses caras aqui já trabalharam um bocado e assim, é bem interessante você ver eles em ação. Quando eles funcionavam era bem legal. Hoje eu tenho um T7400, se quiser testes a gente pode trazer aí. Eles estão com o meu irmão, então assim, vai ter que emprestar o computador dele pra gente fazer alguns testes com o Dual CPU que ele usa. Eu tenho aqui também uma Dual CPU, que é no caso, o LGA 2011, tá? Então já é mais moderna. A dele ainda é desse aqui. A desvantagem é que esses caras não têm algumas instruções importantes hoje, mas assim, eles dão um gás muito bacana. E tem algumas desvantagens bem nítidas, né? Porque a gente acaba gastando o dobro de energia e assim, é mais difícil de dar manutenção. Se essa placa der pau, já era. Então é o caso dessa aqui, você não acha fácil manutenção desses caras, porque tem algumas peças mais específicas, até que algumas coisas são reaproveitáveis, mas mesmo assim, achar alguém que saiba mexer com uma placa dual socket não é tão comum. E aqui, uma coisa bem legal que eu quero destacar são as bobinas que fazem a filtragem, o que é bem destacado, tá vendo? Junto com os capacitores, eles fazem a filtragem da voltagem. Então, assim, realmente, essa placa ela é muito interessante. A HP, quando fez, tá de parabéns. Vocês verem aqui a gente tem um coolerzinho para esfriar no off-grid. É uma parada bem estranhamente complexa, né? Realmente, se a gente for olhar, parece até uma cidadezinha. E aqui eu quero destaque que cada processador, eles vão pegar um slot de memórias para eles, tá? Então, às vezes não liga a placa, porque exatamente o processador, todos eles têm que estar com memória vinculada, né? Um negócio meio estranho. Então tem ordem de encaixe de memória RAM, o que é bem chato para montar essas placas, porque cada uma tem uma ordem de encaixe, então você tem que recorrer ao manual constantemente para poder saber exatamente a posição de cada memória RAM na placa. Mas outros pontos positivos é que essa placa aqui, olha quanto que ela tinha de pistas PCI Express. Aqui mesmo ela tem 5 encaixes, muito bacana, sabe? É uma placa poderosíssima, tá? Então, assim, a quantidade de SATAs também é muito interessante. E todos os dois processadores conseguem acessar todos os recursos de disco. É uma coisa maravilhosa, é sensacional. Então, assim, é muito legal, tá? Esse é um pouco mais do que a gente chama aí de processadores escaláveis, né? De forma visível aqui pra gente. Isso aqui é uma placa que suporta processadores escaláveis, tá? Seu i7 não é escalável, o seu i5 não é escalável, o seu Celeron não é escalável, o Pentium não é escalável, tá? O seu FX não é escalável, o seu Ryzen não é escalável. Escaláveis, galera, são apenas processadores projetados para escalabilidade. Não adianta comprar uma placa dessa pensando que qualquer processador vai servir, porque não serve. Tem que ser mesmo aí os Ions e os Epics, tá?
que são processadores voltados para esse tipo de trabalho, que é trabalhar em conjunto, tá? Então, assim, e eles trabalham perfeitamente em conjunto, é uma coisa linda de se ver, eu acho muito bonito quando eles funcionam adequadamente, tá? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo e até mais. Ah, e claro, não se esqueça de deixar nos comentários aí se já teve uma placa com 2 processadores, né? Como é que foi, como é que era a experiência. Que eu acho que todo mundo que teve um dual socket teve uma boa experiência aí com computação, porque é uma coisa muito, muito maneira. E claro, não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like e compartilhar o vídeo com quem você conhece aí que vai gostar, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo e até lá!